Olá, sou Ana Célia Barbosa Guedes, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História pelo PPIST e UFPA, sou professora de História do IFPA, atuo no Campus Breves, sou membro da rede RENEAB e do GT de Gênero do Amplo Pará. Estou aqui para compartilhar com vocês a minha comunicação intitulada Mulheres e Parteiras, Práticas e Saberes e Cuidados no Quilombo da Amazônia. Na comunicação, trago algumas reflexões acerca de alguns aspectos da história e da cultura dos povos afro-brasileiros, sobretudo de parteiras e saberes e solidariedade existente entre as mulheres no quilombo aqui na Amazônia. Esta é uma comunicação em parceria da rede de historiadores e historiadores negros, do portal GL10 e do acervo Kutner. Eu sou uma mulher negra, estou usando tranças na Comel com pontas douradas, estou usando um brinco bastante colorido nas cores rosa, amarelo, azul e branco, usando uma blusa vermelha, batom vermelho, um fone da cor preta e um óculos de grau. Estou aqui na minha casa, no meu escritório, que tem as paredes brancas. Atrás de mim tem 3 quadros, 2 de mulheres negras e um com a palavra love, e uma estante com meus livros. Vou compartilhar com vocês a minha comunicação intitulada Mulheres Parteiras, Práticas, Saberes e Cuidado no Quilombo da Amazônia. Para começar, eu gostaria de ler um trecho de uma entrevista de uma das mulheres quilombolas. Esse trecho tem tudo a ver com minha comunicação, então eu gostaria muito que vocês atentassem bastante para a leitura dessa entrevista. Vou começar a ler esse trecho dessa entrevista. Minhas parteiras todas disseram para mim como ia acontecer com o meu parto, e nenhuma me enganou. Todas falaram correto. Quando eu estava grávida desse meu filho aí, que foi o segundo filho, ela com 7 meses, ela me despachou, né? A Constantina, uma parteira que puxou minha barriga e disse: olha, teu filho vai ter uma complicação e você não vai ter normal. Aí a outra filha, ela disse: a senhora vai ter seu filho rapidinho. E eu tive normal. Quando foi a outra também, ela falou a mesma coisa. Quando eu estava com 6 meses, da Catarina, eu fui despachada por ela também porque ela disse que ela era sentada e filho sentado não nasce. Quando nasce, a mãe não fica para contar a história. Aí ela pegou e encaminhou também. E aconteceu do jeito que ela disse. Então, quer dizer que o conhecimento que elas têm é muito importante para a gente. A maioria aqui dessas crianças e jovens nasceram toda em casa de parto normal. Essa é uma entrevista realizada no ano de 2017 e quem concedeu a entrevista foi a Dona Socorro, que na época ela tinha 38 anos. Dona Socorro é uma moradora do Quilombo de Santa Rita de Barreira. Essa minha comunicação faz parte da minha dissertação, da pesquisa da minha dissertação de mestrado, cujo título da minha dissertação é Mulheres Quilombolas e o Uso de Plantas Medicinais, Prática de Cura em Santa Rita de Barreira. Na minha dissertação, eu não trouxe o debate sobre parteira. Porém, quando eu estava fazendo as entrevistas, como eu também tenho filho, as mulheres se sentiam um pouco mais confortáveis e acabavam falando comigo como tinha sido o parto dela, onde tinha sido realizado. E assim, volta e meia, elas estavam contando como tinha sido realizado. E aí isso me deixou inquieta e apesar de eu não ter colocado isso na dissertação, eu tenho um material bastante consistente sobre essa temática. E aí, quando eu fui convidada para fazer a comunicação, eu achei oportuno, então, trazer esse debate. O Quilombo de Santa Rita de Barreira fica localizado
no quilômetro 12 da PA 251, na área rural do município de São Miguel do Guamá, no estado do Pará. O município de São Miguel do Guamá fica localizado, fica cortado, na verdade, pela BR-010. Ela fica mais ou menos 143 quilômetros da capital, Belém do Pará, para chegar até o município de São Miguel do Guamá. Em média, 2 horas e meia, saindo da capital para chegar até o município de São Miguel do Guamá. O acesso ao quilombo é por via fluvial, mas geralmente após terem feito estradas, é muito utilizado hoje o acesso via terrestre. E esse acesso à via terrestre é feito por carros particulares, por bicicletas, motos, e a estrada é de chão. O território de Santa Rita de Barreira fica numa área rural, possui várias casas, é uma vila, mas também tem outras casas que ficam um pouco distantes, mas essa vila é bastante arborizada, tem bastante árvore na frente das casas, e isso uma das coisas que eu perguntava na hora das entrevistas, por que tinha bastante árvore na frente e atrás das casas. As pessoas diziam que era justamente porque precisavam de sombra, e a maioria fica no final da tarde, nas frente das casas, e aí aproveita a sombra das árvores. A maioria das casas são construídas de alvenaria, onde vive a maioria das pessoas nessas casas. Durante muito tempo, a atividade relacionada ao auxílio ao nascimento de uma criança foi exclusividade de mulheres. Porém, com o passar do tempo, homens passaram também a executar essa atividade. No Brasil, por exemplo, essa atividade passa a ser executada por homens, médicos obstetras, a partir do século XIX. E aí começa, então, uma disputa bastante grande entre médicos e parteiras. E essas parteiras passaram a ser bastante criticadas e perseguidas, inclusive, aqui no Brasil. A disputa entre médicos e parteiras revela, na verdade, o racismo, a desigualdade de gênero e de classe existente na nossa sociedade, pois a maioria das mulheres que passaram a ter acesso à consulta com obstetras são brancas e abastadas. Já as mulheres negras continuaram a não ter acesso a esse serviço. E também a maioria das parteiras, a gente observa que são mulheres negras. Então, com a perseguição, foram elas as que ficaram mais prejudicadas. E ainda mais quando o Estado brasileiro criou várias estratégias para inibir a atividade dessas parteiras. Uma dessas estratégias foi a obrigatoriedade de apresentação de um certificado do curso de formação em parteiras. E para ingressar nesse curso de formação de parteira, a candidata deveria apresentar bons costumes, saber ler e pagar uma quantia de R$20 mil. E aí, quem saiu mais prejudicado foram as mulheres negras. Haja vista que a maioria das mulheres negras não sabia, assim como continua não sabendo, ter acesso à educação básica, então não sabiam ler e escrever, não eram vistas como pessoas de bons costumes e também não tinham dinheiro para pagar essa matrícula, essa quantia de R$20 mil. Então, foi justamente nesse contexto que os médicos e médicas obstetras passaram a atuar e ganhar espaço no Brasil. No entanto, aqui na Amazônia, em especial, muitas mulheres continuaram buscando médicos, mas também não perderam o hábito de continuar procurando as parteiras, principalmente as mulheres negras, indígenas e quilombolas que vivem em espaços rurais. Isso por vários motivos. Por falta de acesso à medicina médica, acesso a consultas a médicos, mas também, eu acredito que principalmente por isso, porque essas mulheres negras, indígenas, quilombolas, elas confiam no trabalho das parteiras. É um trabalho que, para elas, não é só um trabalho
para ganhar dinheiro, é um trabalho de afeto, de trocas de conhecimento. Então, por conta disso, eu acredito que aqui na Amazônia, esse hábito, essa tradição ainda se faz muito presente. Na Amazônia, a cultura relacionada ao nascimento de uma criança permaneceu e permanece restrita ao espaço doméstico, marcado pelo cuidado das redes de solidariedade feminina, protagonizada por avós, mães, vizinhas, madrinhas e amigas, que praticam e praticavam a atividade de parteiras. Então, aqui na Amazônia é muito comum, isso especial nas áreas rurais, quando uma mulher está grávida, ela ia ao médico e, ao mesmo tempo, quando chega, ia também procurar uma parteira. No quilombo de Santa Rita de Barreira, não é diferente. A maioria das mulheres, como eu li logo no início, elas estão envolvidas no nascimento de uma criança. E as parteiras que fazem essa atividade, elas são respeitadas não só pelas mulheres, pelas parturientes, mas pelos todos os membros do seu quilombo. Por realizar o parto, mas também porque elas têm um cuidado antes e pós o parto de uma criança. Então, geralmente, elas fazem massagem, elas, após o parto, tratam com remédio feitos à base de recursos naturais daqui da Amazônia. Então, é muito comum isso aqui na Amazônia, as parteiras estarem envolvidas e passarem dias, inclusive, na casa das parturientes. As parteiras se preocupam não apenas com o momento do parto, mas também após o período que ele ocorre. Por isso, elas acompanham antes e depois a parturiente. Isso, às vezes, elas passam várias semanas naqueles locais, porque elas acreditam que é fundamental esse momento e porque há uma troca de conhecimento e de experiência entre a parteira e a parturiente. Durante os 40 dias pós-parto, é interessantíssimo, e aí as mulheres no quilombo faziam questão de afirmar isso, as mulheres, elas têm um cuidado especiais. Elas são aconselhadas, tanto pelas parteiras, mas pelas mulheres mais velhas do quilombo, a tomar certo cuidado. Passar os primeiros dias pós-parto dentro do quarto, e após esses primeiros dias, geralmente 3 dias, elas são aconselhadas a sair, mas tem várias recomendações. Entre elas, não comer algumas comidas que elas dizem que podem fazer mal, como comida com peixe de pele, como porco, anta, entre outros animais. Não praticar atividades agrícolas, não praticar atividades domésticas, atividades sexuais. Então, elas são aconselhadas a, nesses 40 dias, não passar isso. E é bem interessante que, nas entrevistas, elas diziam, principalmente as mulheres de 40, 50, 60 anos, elas diziam o seguinte: minha filha, hoje eu sou uma mulher sadia porque durante o meu parto, os 40 dias pós-parto, eu consegui fazer o que a parteira e a minha mãe, a minha avó diziam. Eu cumpri os 40 dias. Você vê agora essas mulheres são todas doentes. Por que elas são doentes? Porque elas não cumprem que a gente chama aqui de resguardo, esses 40 dias de repouso que a mulher deve ficar. Então, as mulheres, ao longo de suas atividades como parteiras, elas ganham muita experiência. É interessante que, para elas, um simples toque ou um olhar para a barriga da grávida, ela já consegue saber como a criança está e se está na posição para nascer de parto normal. As mulheres do quilombo de Santa Rita de Barreira, elas confiam bastante nessas parteiras. Elas confiam bastante, as mulheres de Santa Rita de Barreira, elas confiam bastante nas parteiras, pois os saberes que elas adquiriram ao longo dos anos elas são fundamentais não só para o momento do parto, mas antes e pós-parto. A exemplo da massagem e remédios feitos à base de plantas medicinais. A maioria dessas mulheres, elas acabam indo fazer o pré-natal, é bem interessante falar que a maioria faz sim o pré-natal com acompanhamento de médico obstetra, mas não deixa de ir procurar a sua parteira, porque para elas o ensinamento, a massagem, os conselhos, a troca de conhecimento são fundamentais para que elas possam ter, então, desenvolver o máximo necessário para o seu bem-estar.
Então, as parteiras da comunidade do Quilombo de Santa Rita de Barreira, elas acabaram tendo, então, autoridade e respeito. É interessante que elas não recebem nenhum dinheiro em troca. E elas não ficam só um dia na comunidade ou na casa da parturiente. Elas passam vários dias, mas elas não recebem nenhum dinheiro em troca. Ao contrário, elas vão lá porque elas dizem que faz parte da atividade delas, é importante essa troca. E assim, ao assistir essas mulheres no parto, elas acabam, então, fazendo um laço de afetividade, de afeto, de solidariedade, mas também compartilhando saberes. É importante a gente entender que o modo de vida quilombola, ele se contrapõe ao capital e também à cultura eurocêntrica. O modo de vida quilombola é entendido como um bem viver, pois para eles é fundamental a coletividade, o cuidado com o grupo, o cuidado com a saúde coletiva e principalmente com os saberes ancestrais. Então, os saberes ancestrais para os quilombolas, para as mulheres quilombolas, tanto para as parteiras quanto para as parturientes ou outras mulheres em geral, é fundamental. O conhecimento popular das parteiras, ele foi criado e recriado em meio ao contexto que elas estavam vivendo. E assim elas acabaram tendo conhecimento repassado de geração para geração, conhecimento de banhos, de chás, simpatias, massagens, garrafadas, que se corporificam na cosmovisão e na concepção terapêutica das parturientes, das parteiras. Então, esse conhecimento, eles acabam sendo adquirido no cotidiano, transmitido de geração a geração. Essa prática está longe de ser algo esquecido, algo do passado. Ela faz parte das comunidades quilombolas, mas também de outros locais rurais, comunidades e grupos de pessoas negras. Faz parte, na verdade, do cuidado, da solidariedade e da afetividade dos grupos racializados que vivem na Amazônia. Para argumentar sobre o que eu trouxe, eu queria deixar algumas reflexões que me propus a trazer e deixar aqui como provocação, que é para nós pensarmos, mas também buscar agir coletivamente e que possamos aprender a caminhar juntas e juntos com essas mulheres quilombolas e parteiras. Muitas delas ainda estão presentes no seu território, outras já fizeram a sua passagem, mas deixaram muito conhecimento, muita afetividade e muita solidariedade. E esse conhecimento é transmitido, como eu falei, de geração para geração. Então, pensar como elas estrategicamente se organizaram e cuidam para o bem-estar das parturientes de todas as mulheres do seu quilombo, mesmo em meio a tantas violências, entre elas o racismo e o sexismo. Então, temos muito a aprender com elas, muito mesmo. Então, pensar como e o que eu posso aprender com essas mulheres quilombolas é fundamental. O conhecimento popular das parteiras, criados, recriados, ele não deve ser visto como algo do passado. Ao contrário, ele se faz presente no cotidiano das mulheres quilombolas, mas de outras mulheres negras aqui da Amazônia. O quanto é estratégico nós aprendermos como suas práticas de cuidado coletivo. Quanto é fundamental aprender com essas mulheres a solidariedade, a afetividade, pensando em nossas trajetórias e no bem viver, bem como numa sociedade mais acolhedora. Nessa comunicação, falei sobre mulheres e parteiras no quilombo aqui da Amazônia. E espero que vocês apreciem e que a temática contribua para que possamos pensar que podemos aprender muito com essas mulheres, que criaram estratégias de cuidado e de solidariedade para as parturientes, mas não só para as parturientes, mas para todas as mulheres do quilombo. E que continuam ensinando como os cuidados são fundamentais para que a gente possa viver entre mulheres e homens numa sociedade com mais afeto e mais igualitária. Era isso.